Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 10 de dezembro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será a cosmovisão bíblica. O texto que nos acompanhará durante toda essa semana é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que diz: O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos principalmente para o livro do Apocalipse, descobrimos que exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, duas grandes tendências a uma globalização estará acontecendo no nosso planeta. Por um lado, o Apocalipse capítulo 13 vai mencionar toda a estratégia usada pela rebelião, bem como dos aliados do dragão, a trindade do mal, o dragão, a besta, o falso profeta, trabalhando de forma intensa para fazer com que todas as pessoas recebam uma determinada marca na sua mão ou na sua testa, reconhecendo a autoridade da rebelião sobre a humanidade. É claro que mesmo através da imposição, porque uma das questões que são colocadas aqui no capítulo 13 é que aqueles que se negarem a receber essa mesma marca não poderão nem sequer comprar ou vender, passarão por um processo de perseguição, inclusive por parte desses poderes coligados, a coligação do mal, tentando fazer com que as pessoas sigam no caminho completamente equivocado. Ellen White falando exatamente sobre isso lá no livro O Grande Conflito, nas páginas 489 e 490, ela diz o seguinte: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em suas armadilhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. E quando olhamos para aquilo que tem acontecido, mesmo nos últimos séculos, desde que o espiritismo moderno começou lá em Nova York, com as batidas misteriosas, através das irmãs Fox, que teriam codificado essa comunicação dos espíritos com a humanidade, e que Ellen White, naquela altura, percebeu que naquilo estava a gênese daquilo que seria o espiritismo moderno. Ela mencionou: eu vi que aquilo que está acontecendo lá na casa das irmãs Fox vai tomar uma dimensão muito grande e vai alcançar o mundo. E mesmo os milagres de Cristo Jesus serão explicados através do poder do espiritismo. E quando vemos o que tem acontecido hoje em dia, quando grande maioria mesmo do mundo cristão reconhece a imortalidade da alma, a gente percebe que textos como esse que acabamos de ler, do livro Grande Conflito, que mencionam o espiritismo como sendo uma das bases através das quais o inimigo trabalharia no tempo do fim, que na época em que foi escrito apareceu uma aberração para boa parte das pessoas do seu tempo. E hoje em dia nós percebemos Hollywood fazendo a cabeça de gerações para que essa ideia de uma alma imortal, ideia de espíritos que desencarnam e reencarnam, que estão presentes em quase tudo aquilo que é produzido hoje através de séries, através de desenhos animados, através de filmes, enfim, de material que tem sido colocado diante das pessoas. Hoje em dia, parece que aquilo que Ellen White mencionou há tanto tempo atrás está ganhando forma. Por outro lado, também percebemos uma coisa: o bem, a causa de Cristo Jesus, estará também trabalhando para uma globalização. Porque Apocalipse, no capítulo 14, o Senhor começa mencionando, no capítulo 13, a tentativa do dragão, da besta, do falso profeta, de criar uma globalização, de fazer com que todas as pessoas, cada tribo, língua, povo e nação, esteja adorando a besta. Pois bem, no capítulo 14, você vê a trindade do bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enviando 3 anjos com as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Adorai aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas, o Criador de todas as coisas. Temei a Deus e dai-lhe glória, é chegada a hora do seu juízo. Sai dela, povo meu. Mensagens de advertência ao mundo que estará sendo enganado pelas forças do mal. Nessa perspectiva, no meio dessa grande tensão, nós precisamos nos lembrar que
nós estaremos no meio disso tudo. E a menos que tenhamos bases muito bem solidificadas sobre o assim diz o Senhor, muitos daqueles que hoje se autodenominam cristãos, tementes a Deus, serão, com certeza, enganados por essas forças do mal. O último parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos diz assim: até que esses eventos finais se desenrolem, devemos permanecer firmes em nossa crença em toda a verdade que temos, que inclui a natureza da humanidade e da morte. Enquanto buscarmos ser guiados pelo Espírito Santo, com o propósito de estar prontos para o glorioso aparecimento de Cristo, não temos nada a temer. Nessa perspectiva, vamos entender durante essa semana como é que podemos estar preparados e que tipo de fundamentos bíblicos devem fazer parte da nossa base espiritual. Portanto, nosso estudo essa semana vai valer muito a pena, o desafio a fazer parte dele. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que não nos deixa no escuro em relação àquilo que está prestes a acontecer diante de toda a humanidade. Diante dessas duas tentativas de globalização, te pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos alinhados com as forças do céu, com o reino de Cristo Jesus. Ajuda-nos a, nessa semana, estabelecermos mais firmemente as bases sobre o assim diz o Senhor. Pois é no nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?